Olá, estamos aqui em mais um episódio do podcast Uni São José. Durante todo esse mês de março, nós vamos falar sobre o universo feminino. E hoje nós estamos muito felizes porque nós estamos recebendo aqui a professora Juliana Cardoso, que é sanitarista, é mestre em saúde pública pela Fiocruz, e nós vamos falar sobre o universo feminino e hoje especificamente sobre saúde integral da mulher. Não fica de fora, não, vem com a gente. Hoje, para conversar sobre essa temática maravilhosa, eu estou aqui com a professora Juliana Rodrigues, que é sanitarista, é mestre em saúde pública também pela Fiocruz. Vai falar com a gente aqui sobre saúde da mulher, ela que tem uma vida inteira, uma trajetória inteira tratando de mulheres de várias idades. Professora, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Prazer enorme estar aqui. Queria que você começasse falando um pouquinho da sua trajetória. Quando você se forma em enfermagem, quando é que você se embrenhou aí por esse caminho do cuidado da mulher? Eh, eu me formei em 2006 e eu entrei para a Fiocruz para residência em saúde da família, que a gente passa pelos ciclos de vida, e aí todos, né. E dentro do ciclo de vida tem as especificidades, né, um atravessamento, digamos assim, né, a transversalidade de gênero e raça, enfim. E quando a gente sai da residência, a gente, na verdade, assim, né, o que a gente quer, o nosso sonho, é entrar na saúde pública, entrar na estratégia de saúde da família, e foi o que aconteceu comigo. Eu ingresso em 2007, 2008, já em Campo Grande, zona oeste aqui do Rio, né, onde eu trabalho, que eu tô lá desde essa época, desde 2006 que eu tô lá, por isso que eu não saio de lá. Já vai fazer 20 anos daqui a pouquinho. Sim, impressionante, assim, passa muito rápido. É por isso que eu já tenho bebês que já são mulheres e que eu já atendi, né, quando eu estava na barriga da mamãe. E aí, na saúde pública tem algumas especificidades que a gente vai conversar sobre políticas públicas de saúde na área de saúde das mulheres, uma enfermagem potente também, atuante na saúde das mulheres desde da década de 20. Então, vocês vão entender melhor como que tem isso, né, do mestre em saúde pública, a estratégia de saúde da família e saúde das mulheres, porque tem a ver com as doenças prevalentes nas mulheres que a gente atende, os rastreios, né, que a gente faz na área de saúde da mulher. Isso que eu queria saber, assim, mas saúde é saúde, saúde da população. Por que esse recorte de gênero, saúde da Sim. mulher? Quais são as especificidades, as peculiaridades do cuidado com esse corpo feminino? Eu vou voltar um pouquinho lá atrás, então. A política de saúde das mulheres, né, uma atenção direcionada, já começa assim, na década de 20, e aí vai 20, 40, 50 e 70, correspondendo a uma expectativa da época. É uma mulher para reproduzir, é uma mulher que cuida de outras pessoas, né, então vai ser um cuidado reducionista. E aí muito ligado à mortalidade materna infantil. Assim começa, né, a mortalidade materna infantil. Tem algumas cadeiras ainda nas universidades que saúde materna infantil, diz muito sobre a So nossa história, talvez você puxe alguma coisa, essa coisa do materno infantil está sempre ligado. sim. E as políticas de saúde começam nessa perspectiva. E aí as mulheres começam a se incomodar um pouco com isso, não dá para você falar da saúde da mulher somente Reduzindo a numa perspecti reprodução. e detalhe, não é de não reproduzir, é de reproduzir, Sim, sim. né, é isso que chama mais a nossa atenção. E aí, quando vem na década de 80, por incrível que pareça, né, eu vou marcar aqui, né, uma data que é 83, eh, a a no Brasil, a gente começa a trabalhar com a política na política de atenção à saúde da mulher, PAISME primeiro, que já vem numa perspectiva muito avançada de regionalizar esse cuidado, ou seja, dos municípios se responsabilizarem por algumas questões ligadas à mulher, do câncer de mama, do câncer do colo, de planejamento familiar, que era um termo antigo que a gente usa agora, o planejamento reprodutivo, né, porque não é para planejar uma família, parece que a família é numerosa, né, se Sim, planeja, a família é uma pessoa só inclusive, sim, né, se você não tem filho nenhum, você vive sozinho, você é uma família. sim. E e aí, quando chega nesse ponto, ainda não é o suficiente. Por quê? Porque mesmo com esse olhar mais ampliado e voltado para a saúde dessas mulheres, alguns grupos ainda ficaram de fora. Algumas questões
vamos dizer assim, arestas que ainda não estavam bem aparadas. Tipo, a mulher adolescente, né, a menina, ela não tem o mesmo cuidado de uma adulta. Mulher lésbica, mulher negra, mulher, e aí mulher da área rural. Nossa, e aí é o que a gente usa o termo normalmente, né, quem trabalha com saúde pública, saúde das Mulheres. mulheres. Sim, porque somos muitas. Na perspectiva da equidade, de o que é complexo, tratar como complexo. Então, se eu tenho uma diversidade de mulher, né, dessas mulheres, eu preciso criar políticas que venham desenvolver um cuidado específico para aquela forma da mulher caminhar na sua vida. E vou voltar lá atrás. Fui prolixa, mas vou voltar. Por que, então... e aí a gente entra na política nacional, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, que ela já é de 2003. Então, essa política cruza de 83 e vai, década de 90 toda, até o início de E 2003. você acha que essa política, essa mais recente, dá conta de pensar essa mulher moderna, essa mulher pós-moderna, vamos dizer assim, né? Essa mulher do século XXI, essa mulher que não quer reproduzir muitas vezes, essa mulher que está no mercado de trabalho, essa mulher que quer fazer uma adoção solo muitas vezes? No papel, sim, né? É uma política bastante avançada, como a política de saúde da mulher. Ela antecede o próprio SUS. Como eu falei, 83 é a nossa Constituição 88 e o SUS vem com a regulamentação em 1990, né? 80, 80, 90. Então, é impressionante, é uma das políticas, assim como a Política Nacional de Imunização aqui no nosso país também, é uma das políticas mais avançadas. E aí eu volto para a minha história com as mulheres. Porque como é uma política muito avançada, é uma política que trabalha com as questões multiprofissionais e interdisciplinares, que tem a ver com com um olhar pedagógico, mas também de ação mais avançado, né? E essas mulheres que você citou, essas mulheres, vamos dizer, que estão em situações de mais vulnerabilidade, mulheres que estão em população carcerária, mulheres de população de rua, mulheres negras, mulheres indígenas, quilombolas. Qual é o que o Plano Nacional de Saúde pensa para essas mulheres, né? Como é que ele abraça essas mulheres? Parece que você leu o cabeçalho assim da introdução da política. Na verdade, a política nacional ela vem justamente porque o PAISME, né, o de 83, ele não dava conta, né, dessa população. Então, a política nacional ela vem com capítulos específicos para esses grupos, para essas mulheres, e direciona como que deveria, né, como que nós temos que tratar na perspectiva. E aí sim, por que a política nacional ela tem mais força, assim, digamos, de ação do que a anterior? Porque ela já vem com os princípios do SUS, de universalidade, equidade, né? Então ela já vem com esse olhar da saúde como um direito de todos e um dever do Estado. E tem uma NOAS também, tem uma norma operacional. O que fazer? Como fazer? Cada município tem um conjunto mínimo de ações ligadas à saúde da mulher que ele é obrigado a fazer. Então, isso deu muita, muita força. Hoje, para credenciar um município, né, digamos assim, né, na área da saúde, você tem que prestar assistência pré-natal, ao puerpério, a câncer do colo do útero, rastreio, né, e tratamento. Então, tem um conjunto de ações hoje, você vê como ganha força. E isso tem a ver com muito com também esse olhar do SUS para a participação popular, né? O controle social é a participação popular, dentro das conferências nacionais mesmo, e essa força da mulher também. Quando a gente percebe, agora, nesses meses temáticos, eu procuro sempre entender, ler, até porque são realidades que mulheres negras têm um diagnóstico tardio de câncer de mama. E também um tratamento diferenciado no pré-natal. Esse é um dos estudos maiores que a gente já viu, assim, um estudo da Fundação Oswaldo Cruz, é assustadoramente
angustiante você ver a diferença do acesso ao pré-natal, fiquei arrepiada, inclusive, de mulheres pretas e pardas, comparado, assim. Então é um estudo gigante que eles fizeram e tem uma diferença nesse acesso não dá para entender, porque quem acessa, assim, né? A gente que está ali no dia a dia, atendendo há 20 anos. É, Então, a gente percebe, inclusive, que a violência, né? Esse estudo mostra a violência obstétrica obstétrica. maior. O acesso mais difícil. E Menos acesso a medicamentos, em todos os âmbitos, exames. isso. E aí entra uma questão, né, que na saúde pública a gente trabalha o tempo todo com determinantes e condicionantes de saúde. E aí o que determina a saúde de alguém? O gênero, no caso da mulher, por isso políticas voltadas, né, para nós mulheres, o gênero ele determina um padrão de não saúde ou de saúde. E raça, nesse caso E também. raça é esse padrão de transversalidade. Então, gênero e raça vão, de forma transversal, determinar e condicionar um padrão de saúde da nossa população. Então, a gente pode dizer que hoje a gente tem uma política, né, dados esses estudos, esses dados que a gente tem, que muitas vezes o atendimento determina quem vai viver e quem vai morrer. É sim. Né? A gente percebe através dessas lutas e de pesquisadores mesmo que vão até as últimas consequências para provar, mesmo com muita pressão, dizendo: não, isso não existe, não está vendo? O Tá posto está errado. cheio de pardos, está cheio de pretos, como é que vocês estão dizendo que o acesso, mesmo diante de toda essa força, mesmo diante de uma sociedade que não acredita, né, que sim, existe uma Todo tipo de diferença. violência, né? Inclusive a ponto da mulher ser estuprada durante um parto, né? Uma mulher negra na Baixada Fluminense, durante o parto, ela sofreu uma violência sexual. Então, assim, ela está exposta a todo tipo de violência até o auge, né? É que essa questão dos condicionantes e determinantes, a gente começa pelo sistema carcerário. Se a gente for falar na perspectiva de raça, né? Você começa numa questão periférica, né? Também um histórico, né? De vulnerabilidades. Uma revista, eu li, né, uma revista científica que fazia um fluxograma, né, em que ele falava assim, é pobre, é branco, é preto, é pardo, e ele fazia uns fluxogramas de vulnerabilidade. Eu nunca vi um trabalho tão fantástico, foi da Hades, da Fiocruz, um trabalho tão fantástico como ele demonstrava, tipo, num fluxograma, como que a questão de raça vai determinar. Porque, na verdade, a questão da pobreza determina um padrão, Sim. né, de acesso à É saúde. raça, classe e gênero se Exatamente. conjugando sobre um. Voltando assim, né, também, né, saindo, que não dá para sair, como eu falei, a questão de raça e gênero, ela é transversal, a questão, né, de acesso à saúde, o consumo de saúde, que a gente chama assim, a consumir saúde. É muito interessante, porque parece que os dados, fala assim, nossa, Juliana se perdeu no que ela está falando, não é possível, porque quem acessa o serviço de saúde? A mulher. Sim. Quem é a maior população, né? A mulher. Deve estar em torno de 51,5 por aí? Isso. Mulher. Os homens não gostam de acessar o serviço. E como pode ainda assim, se a gente faz um recorte de raça, ter tantas disparidades, né? A gente fica tentando Entender, essa equação não né, uma fecha. equação que não fecha. Mas a mulher, ela usa mais o serviço, sim, é um fato. Na verdade, existe uma política nacional de saúde do homem, né? Faz podcast aí, chamar, né, para novembro, né? Sempre tem as datas, mas ainda assim com uma grande tem uma resistência ao Claro. serviço. E um envelhecimento populacional feminino também. A gente fala de um envelhecimento feminino mesmo, o termo que a gente usa. Então, nós temos uma população idosa com um desvio para o feminino. Nós vamos ficar com muitas senhoras. Muitas velhinhas lindas. Exatamente. Né? Aí a gente vê a Academia Carioca com muitas senhoras, Sim, passeios, sim. né, de religiões, assim, né, com muitas senhoras. Não é por Sim. acaso, elas estão realmente. E aí, Sítios, isso. excursões. E aí, o que isso traz para a saúde? Voltando. Nós temos, então,
um problema de saúde, se a gente for falar tanto da mulher como do homem. O Brasil, ele teve avanços, né, na área de saúde pública, então, por isso eu falei do envelhecimento, nós estamos envelhecendo, né, se a gente for pensar, morria-se com 40 anos, década de Sim, 50 talvez, não sei, estamos envelhecendo, o envelhecimento feminino, tudo bem, mais do que do homem, justamente por essas questões que a política nacional do homem trata, porque também ser homem existe um padrão também de sim, de consumo de cuidado dentro do ser, né, do ser homem. Mas, eh, tem uma questão, um problema no Brasil que é um desafio para a saúde, que é: a gente continua morrendo, por doenças infecto-contagiosas. Então, vamos lá, isso aí estava antigamente, desde lá, desde a década de 20, 30, né, nós tínhamos tudo, né, lá, as doenças infecto-contagiosas, a gente continua. A gente tem um componente forte de violência. Então, as mulheres não não se compara ainda, né, os homens jovens morrem mais na questão de violência, violência do modo geral, sim, porque daqui a pouco acho que a gente vai falar todo um pouco tipo do de que é violência. todo tipo de violência, o homem morre mais. Mas a mulher entra com tudo fortemente nas doenças crônicas não transmissíveis, né, diabetes, hipertensão e também né, o conjunto também, o componente de neoplasias. Então a mulher, ela envelhece e com isso, claro, a longevidade é maravilhosa, a gente quer viver muito mais, tem um preço do estresse das grandes Tem. cidades, e aí as mulheres De um também estilo de vida muitas vêm também vezes falecendo, nocivo. morrendo, um componente de mortalidade importante por diabetes, hipertensão, e aí vem, né, as doenças cardiovasculares de um modo geral. A gente tem, então a gente tem morrido por outros Pô, componentes. e aí vamos falar sobre um tema que é dentro disso que você está dizendo, você tocou um pouco sobre isso, que é o direito reprodutivo, né. Sim, o Como que direito é direito reprodutivo mesmo que fala? hoje a gente trabalha dentro da política com planejamento reprodutivo, que saiu daquele padrão do planejamento Familiar. familiar. Sim, e como que funciona hoje dentro da saúde pública, por exemplo, uma jovem que assim: "Olha, eu não quero". É. Temos, assim, fiquei feliz, né, dei um sorrisinho, porque nós temos, assim, grandes avanços, né, principalmente aqui no município do Rio. Hã, começa ali já na década de 80 esse olhar mais voltado para o planejamento reprodutivo, porque antes era muito ligado à mortalidade, né. Sim, Mulher não morre, porque o bebezinho não morre, ninguém morre, muito para o pré-natal. Já na década de 80 com o PAISME, já começa a se conversar sobre IST, né, que antigamente era as doenças sexualmente transmissíveis, agora a gente já trata como infecções, até porque tem infecções crônicas, né, como HIV, eh, e o planejamento reprodutivo ainda com o nome de planejamento familiar. E ficou mais uma aresta que ainda é um calcanhar de Aquiles para a política nacional, que é a parte de infertilidade, né, então são aqueles casais ou a mulher que quer e e não não pode, consegue, não consegue. e tem uma parte que ela é muito avançada do não querer, que é o desejo de não querer e buscar um método contraceptivo. Isso a gente oferta e com qualidade. Eu vou até falar, aproveitar aqui para falar o que a gente tem na Pode rede, falar, maravilhoso. pode falar. Agora, que também é muito importante, né, que é um espaço de fala pra gente, nossa, a gente tem que aproveitar bastante, Aproveita. é a sociedade, né. Então, existe uma pressão da sociedade para uma mulher que não quer ter filhos. Uma mulher que não quer casar, Gente, as uma mulher pessoas que não quer ter perguntam, né, filhos. é tão invasivo, né. "Nossa, tá casada há quanto tempo? Não tem filho não?" E eu nunca pergunto isso, porque eu tenho e sei o seguinte: "Olha, só tem quem quer, viu, É, porque não é eu falo pra fácil." todo mundo, eu tenho uma também, eu falo pra todo mundo: "Olha só, se você quer muito ter, tenha, é uma experiência incrível. Se você não quer Pronto. ter, cara, não tenha, porque não tem volta". É, e tem que ser uma experiência boa para Pra todo todo mundo, mundo, né. é. E depois, da mesma forma, eu sempre falo: "Olha, vai ter sempre alguém falando, tem sempre Sim. alguém falando", a pressão social também Se para você tem pra 3, acha que maternidade é é enorme. muito, se você É, tem um, é muito pouco. é. Se você não tem, você não é menos mulher. É impressionante, porque isso não tem a ver com escolaridade, classe social, essa invasão na vida da mulher, esse
como se fosse um público, né? Sim, como Um se setor público, né? A vida e o corpo, como é social, né? todo mundo acha que pode, de alguma Perguntar forma, qualquer dar coisa. pitaco, Eu dar, fico dar impressionada. opiniões, dar sugestões, fazer perguntas invasivas. Eu acho que eu ouço no mês. Eu nunca contei, acho que eu vou começar a contar agora, até na próxima vez que vocês me convidarem, eu vou falar. No mês das mães, de repente, né? Eu acho que eu ouço por mês umas 3, 4 vezes se eu faço uso de algum método contraceptivo. Gente, eu acho isso muito constrangedor, porque eu não sei se perguntam isso para homens. Tudo bem, né? Mas falar assim, aí, você fez a vasectomia? Mas para mim é recorrente. Eu Tipo, você é ouço muita. ligada? Você é ligada. É Aí eu isso, fico ligada, gente. Uma coisa de ligada. 1800 Se eu e... uso o DIU, e aí eu vou aproveitar essa puxada desse assunto para falar o que a gente tem então, para No as que SUS, querem, isso. para as que desejam. Uma maravilha. Pode falar. Vou falar. Nós temos é uma política bem avançada também. E eu sou enfermeira, né? Eu sou enfermeira, sou sanitarista, sou enfermeira. E as políticas de saúde da mulher e da criança, elas são extremamente avançadas dentro do SUS, com prescrição por parte da enfermagem, dentro de protocolos clínicos e assistenciais avançadíssimos. E o planejamento reprodutivo, ele é uma, não é uma política, né? É um programa que ele é levado tanto por médicos ou por enfermeiros dentro do SUS. Então ele avança, assim, a gente consegue dar conta e uma cobertura grande, né? E algumas mulheres não sabem o que a gente oferece lá. Sim, não sabe. Então não precisa de grupo, né? Antigamente tinha um grupo que tinha 3 reuniões e aí ninguém queria e era muito estressante. Parece que era para fazer a pessoa Eu desistir. acho que devia ser, não é possível, né? E hoje não tem essa necessidade, até faz, às vezes, em grupo, mas é para otimizar, para fazer Ser muitas rápido. que a gente chama de atendimento em grupo, né? Consulta em grupo, né? Existe essa modalidade, mas pode ser feito individualmente. As jovens, a gente oferta o DIU, a gente tem o DIU de cobre, maravilhoso. O DIU, ele também tem a inserção feita por enfermeiros DIU, né? habilitados, Dispositivo intrauterino, né? dispositivo intrauterino, com uma troca 10 anos depois, com enfermeiros habilitados pela prefeitura, né? Nós temos um treinamento especificado e os médicos também colocam. Tem o DIU Mirena, que é com hormônio, né? O hormonal, colocado por médicos na rede. Aqui eu estou falando do município do Rio, mas contraceptivo hormonal injetável, mensal, trimestral, oral, mini pílula, composto, né, que é estradiol com progestógeno, tem preservativo feminino, masculino. Esse não precisa nem falar com a gente, porque fica lá espalhado exposto. em todos os cantinhos da unidade. Devo estar indo, porque assim, E se a pessoa quiser ter acesso, ela procura acolhimento. a regulação lá. Não, a gente faz no próprio. Esses que eu falei aqui, a gente faz na própria unidade. Tem as agendas, a gente coloca, é muito rápido, é muito seguro. E aí, assim, por que eu estou falando de um modo geral, né? Porque precisa passar pela consulta para ver Se a pessoa está bem, se a se está pessoa tudo está bem. habilitada, né? Como qualquer outro medicamento ou método, a gente precisa saber se aquela pessoa está habilitada ou não para o uso. Às vezes não vai poder colocar o DIU. Tem idade mínima? Não, a questão não é a Porque idade. tinha antigamente para a pessoa poder fazer Eu acho que é mais. ligadura, que chamava, né? Não, Ligadura de a tronco. laqueadura tem, mudou agora a idade, era 25, reduziu para 21, e tinha um termo também que o companheiro ou a companheira precisava assinar, hoje não mais, facilitou, né? Do ano passado, se eu não me engano, porque tem até 6 meses para entrar em vigor. Então, se eu não me engano, foi 2020. Olha que loucura, né? 22, aí 23 entrou em vigor e tá tranquilo. Antigamente também, isso nunca teve. Eu fico impressionada como tem uma dificuldade criada. Por isso que eu fiquei saindo, assim, quando você falou, mas a política fala desses grupos específicos, eu falei, a política fala. Mas às vezes a grande barreira são os
os Profissionais. fazedores do cuidado. É impressionante, porque nós estamos nessa sociedade. Nós estamos Sim, aqui, somos contaminados por ela e contaminados por contaminamos ela. ela. E a gente acaba achando que um adolescente não pode usar isso, que não deve, né? Né? E olha que para uma mulher, né, fazer uma laqueadura, ela precisava de ter a chancela, o Impressionante, carimbo né? da figura masculina. E E hoje já não mais. Mas isso tem 6 meses, digamos assim, tem 1 ano. um ano, porque foi em 2022, eu tô aqui, né? Mas é isso mesmo, porque entrou em vigor finalzinho de 22, aí entrou em vigor não, saiu, aí depois tem até 6 meses para E entrar. o DIU a mesma coisa. Hoje não precisa Não, o mais DIU de ficou ninguém. ali. Não, o DIU nunca teve. Só que o DIU ficou ali numa história, deveria, não deveria, mas nem foi para frente, não faz o menor sentido. O DIU, uma mulher coloca o DIU hoje. Se ela se arrepender, assim, no dia Se ela seguinte da quiser ter um semana, bebê, ela vai lá. a gente vai tirar, E a vai lá no gente posto e tira. Então, assim, não faz E é sentido muito você. importante a gente aproveitar esse espaço aqui para a gente falar que a gente não está fazendo bandeira contra a reprodução. A Não, gente é o não. Até desejo. porque é uma fala de 2 mulheres que são mães, né? Não, Mas a mas gente precisa não. respeitar e valorizar, sobretudo, a feminilidade e a mulheridade dessa pessoa que não quer reproduzir. E tá tudo bem. Tem sido cada vez mais comum. Você vê como era uma pressão muito social e ainda é, né? Tá tudo bem, a gente não pode, como mulher também, muitas vezes a gente acaba pressionando, né, nossas amigas, nosso círculo de amizade. Fulano não vai ter filho. E fulana, tá esperando o quê? Gente, que coisa É horrível. muito invasivo, né? E nós temos também as tentantes, E é uma né? decisão tão. Caramba, a gente sabe, a gente estava conversando aqui um pouco antes de começar a gravar do quanto é Tem que querer. cansativo. É Tem que cansativo, querer. não é uma coisa fácil, E né? muitas As pessoas vezes. romantizam isso, né? Como um É. comercial de margarina, que é tudo muito Uhum. lindo, tudo muito bonito. E tem todos os custos emocionais, financeiros. Sim. E aí a gente precisa respeitar essas pessoas que não querem, escolheram outros caminhos, né? Não é o único caminho para a felicidade da mulher, né? A reprodução não é o único caminho para a Não. felicidade da Eu mulher. acho que é o contrário, né? Tem É muitos o outros é o caminhos. contrário. Eu acho que a decisão que parte de um lugar, de um vazio que aquela mulher quer, né? Chegar assim: "Eu acho que é isso, eu queria ter mais alguém aqui nessa família ou comigo, né, nas adoções, enfim, na reprodução, solo ali", mas enfim, não é a criança, né, é muita responsabilidade você botar a sua Colocar felicidade em alguém, né, Depositar na seja quem criança. seja um Exatamente. companheiro, uma companheira ou uma criança, né. Não é Eu criança cabia nascer com essa responsabilidade de fazer alguém feliz. Aliás, já que a gente falou da senescência, né, do envelhecimento, é uma das coisas que causam a questão do sofrimento mental em mulheres com a idade mais avançada, é a síndrome do ninho A vazio. solidão. Ou seja, você coloca tanta expectativa numa pessoa que você está criando para ser ele mesmo, que a pessoa não se conforma, que casou, não mora perto, né, ou que foi viver a vida dele, assim, eh, e deve ser pesado Que foi para outro também. país, que escolheu um outro caminho. Exatamente. E esse é um papel, na verdade, de uma sociedade que, muitas vezes, essas mulheres, elas cuidaram dos seus pais. Já que a gente Sim, falou daquele papel lá, né, da década de sim. 40, 50, então, ainda traz uma perspectiva, assim, de que ela vai ser cuidada. Estava lendo um artigo hoje sobre exatamente isso, que muitas mulheres não querem reproduzir porque elas querem cuidar dos seus pais idosos. E elas não É. conseguem dividir essa responsabilidade. E porque isso ainda tem esse pensamento, né, de que os pais idosos são cuidados pela que não teve Uhum. filhos, Isso. ou pela filha, né? Tem vários homens, mas a responsabilidade fica sempre sobre a mulher. Sim, normalmente é aquela que fica, né, em casa, sim, mas, hoje a gente tem um problema mesmo de uma legião de idosos sozinhos, assim, eu não sei ainda, eu não vejo uma preocupação real, assim, política, mas eu digo da sociedade Para também. fazer alguma coisa, né? O que se tem feito por uma sociedade que em poucos anos a gente vai ter mais idosos do que jovens de 10 a 14 anos, assim. Exatamente o que está sendo feito? Eu não sei. E com poucos filhos ou sem filhos, já que tem uma cultura de que os filhos cuidam dos seus pais, mas muitos deles não têm filhos ou têm um só e tiveram filhos muito. Se eu começar a falar isso, gente, começa a dar uma ansiedade, uma angústia, né. Porque assim,
Tá, tudo bem. O filho tá super disposto a cuidar do seu pai, entendeu esse papel. Só que esse filho desse idoso tem 15 anos, porque ele teve filho com 50, sei lá, entendeu? Exatamente. Assim, Foi pai com 50, com exatamente, ninguém tá 45. fazendo conta, não. Eu não sou boa em matemática, Gente mas de sabe aquele humanas. mínimo, assim, da matemática? Eu falo, essa Sim, conta não fecha. não tá fechando. E numa sociedade ainda assim, porque da mesma forma A que a gente vai ter criança tendo que cuidar de idoso. E aí não vai porque rolar. os avós cuidam dos seus netos. Também, para que essas mulheres saiam de casa para trabalhar. Eu que trabalho em áreas mais vulneráveis, são famílias, um matriarcado, assim, é a Um matriarcado. matriarcado. Exatamente, assim, a gente não sabe qual foi. O último homem que apareceu Qual ali foi? foi o filhinho. É o que tem 8 É o anos. Enzo. É o Enzo. Assim, né? É uma história, né, de mulheres, sejam viúvas Que pela vão violência. cuidando uma das outras. Não é só a solitude só pelo abandono, porque o homem saiu de casa porque casou. Não, as histórias de violência também. E aí essa mulher fica viúva, que aí tem as filhas, aí começam outras histórias, são gerações de mulheres, que só tem mulheres que só. E assim vai. A gente também vê isso na questão da violência, E também. aí, De um quando a gente, histórico de violências também, quando a que se gente fala de repetem. violência, a gente chega na saúde mental, né? Sim, de todos os O aspectos, que né? que, o que que tem sido feito hoje, não sei, em relação a... Porque quando a gente pensa na mulher, é um combo, né? A gente Uhum. estava conversando aqui, é um combo de... Porque tem as flutuações hormonais, que já são Sim. inerentes, né, da nossa Essa existência. questão hormonal tem um ponto específico. Aí vem amamentação, gestação, menopausa, Isso. cuidado com família, com criança, vem pressões sociais de padrão de beleza, inserção no mercado de trabalho e padrão de cuidado com os mais velhos, ou seja, é o terreno perfeito para um surto. A gente fala, a gente pode fazer um recorte de drogas lícitas e ilícitas, né? É louco isso, assim. O consumo de drogas ilícitas por mulheres, uma ascensão, e aí não precisa a gente ler muita coisa. A gente vê, assim, quando a gente passa por locais que tem uso de crack, a gente vê muitas mulheres, né, Muitas. ali. E tem o uso dos psicotrópicos, né, é feminino. E aí tem um ponto específico que você falou do climatério e menopausa que eu quero destacar aqui, para as mulheres terem cuidado nesse momento. E, eh, e aí tem também esse padrão de consumo, né, que a gente estava falando do consumo, de saúde, de vida e de formas de caminhar a vida, né. Muitas vezes de se oprimir ou, né, de uma. Ficaram dentro de uma caixinha da família, da Exatamente, religiosidade. exatamente. Ainda temos padrões, bem fechados, né. Quando a gente fala o que que é o gênero, né. O gênero é uma forma de expressão social, que não é biológica, né. O Não. gênero ele é A social. gente se torna, a gente se Como uma torna. mulher deve ser, como ela deve se comportar, né, e A tal. gente E a aprende gente tem isso. essa caixinha, né. Mas, eh, especificamente da transtorno o transtorno não, é a tensão pré-menstrual, né, se tem socialmente, né, as pessoas falam muito: "Tá maluca", muitas brincadeiras e deboches e tal, enfim. Eh, eu acho que se a gente pode definir uma diferença, né, de homens e mulheres, aí eu tô falando na perspectiva biológica, tá, como a gente tratava lá antes, Lá no que agora início. são muitas, né, uma profusão de possibilidades. Tô falando biologicamente. Se a gente pode diferenciar, é na puberdade. O que você falou, as flutuações da mulher todos os meses, que faz a gente mulher, né, o que faz a gente mulher na perspectiva biológica, que aí a gente estava falando na perspectiva social, né, pra ninguém ficar de fora desse nosso bate-papo, né, as Ninguém, todas as pessoas que têm mulheres. útero, né, tem todas as discussões, mas aqui eu estou falando biologicamente, tá. E o homem, ele se torna, ele tá ali menino, ele se torna rapaz, Fim. e fim, a testosterona dele vai, pode ter uma queda aí no final, né, que fala de algumas alterações,
no envelhecimento dele, mas ele não tem essas flutuações hormonais. Isso vai É causar, uma em algumas constância. mulheres, exatamente, aquela mesma alteração que uma mulher grávida sente, às vezes um nervosismo, um mal-estar, uma cólica, uma dor de cabeça. Isso é ser mulher, né? O que a sociedade oprime, o que a sociedade Oprime. debocha, Chama de louca, chama de louca, de então, estressada. ou você não vai ter essas mulheres, e aí essa discussão ela é pesada, inclusive. Por quê? Algumas mulheres, para perder essa característica, porque incomoda o entorno, incomoda outras mulheres. As outras mulheres falam, né? Você deveria tomar remédio e não menstruar, você deveria Isso. tomar remédio Conheço direto amigas. para não ter, né? É claro aqui que eu não estou falando de transtorno disfórico, que a gente chama, né? Transtorno disfórico não, transtorno disfórico é de trans, né? Que é disforia de gênero e tal, é outro Sim. assunto. Tá falando, porque tem possibilidades, assim, de dor intensa, Sim, quando é uma coisa alterações muito psíquicas, ruim, assim, não, sim. absurdo. Tem mulheres que falam: "Eu não estou me aguentando. Sim. Eu estou me prejudicando no trabalho, eu estou me prejudicando na minha vida social", e aí vai procurar um atendimento. É a ginecologista mesmo, atendimento médico, tem a enfermagem, nós ouvimos e direcionamos, tudo bem. Dores, enfim, Dores, que aí tem que também pesquisar, né, a questões origem daquela dor. ginecológicas. Agora, o que é normal, é natural, né. E aí, de tanta pressão social, a pessoa toma medicamentos 28 dias em ciclos, que é para não ter nenhum tipo de alteração, ou começa a achar que é algum transtorno mental, porque fica mais brava, porque fica mais irritada. E eu vi Mais uma emotiva, mais mais emotiva, e eu chorosa. ia falar isso agora, eu acompanho uma profissional que ela é de ginecologia natural, né, e ela diz que muitas de nós só sabemos ser nós mesmas no período pré-menstrual, sabe. Essa irritabilidade é o que a gente quer ser no resto do mês e a gente não é. Eu acho que é E verdade. eu fiquei muito reflexiva, eu nunca tinha pensado por esse lado, sabe, Nem eu. dar um em alguém, né, eu Sim, acho da que às gente vezes é um fala desejo que a gente tem, fala as coisas que a gente quer falar é, no mas é podado, né, é ali naquela cerceada. caixinha Até para a gente se manter no cerceado. mercado de trabalho, para a Exatamente. gente se manter dentro de Tem dos que manter, padrões, né, né. o boleto ali, Tem boleto. mas tem um ponto dessa, né, disso que é muito sério, que é o climatério e a menopausa. Então no climatério e a menopausa, esses altos e baixos hormonais, por exemplo, os hormônios FHC, FSH, o LH, eles ficam em altos picos hormonais e essas mudanças hormonais mudam de padrão, que é para deixar de menstruar. Então o estrogênio cai, progesterona cai, E outros vem hormônios aquelas ondas de sobem, as calor. ondas de calor, mas sabe o que você falou? Fica emotiva, melancólica. O que passa rápido na TPM, o que pode acontecer nesse período é perdurar, né, porque não tem mais as ondas, as subidas e Porque descidas. geralmente, por exemplo, comigo, tem um dia ou 2 no mês, e quando você já busca um autoconhecimento, que você já consegue mapear, você já sabe: "Pô, isso tá me afetando demais. Tô chorando por causa disso. É, Não tô bem. Já mas sei isso fica. o que que tá rolando". É, Você já sabe que no outro dia é. já vai estar tudo certo. No climatério isso é Não, perene. vai ficar, não é em toda mulher, né. Cada mulher vive o climatério e a menopausa de uma forma completamente diferente, isso também é um problema. Às vezes os profissionais querem botar a gente como se nós fôssemos latas de ervilha. Então, eu fico conversando, eu que trabalho com muitas mulheres, nossa, tem mulher que não sentiu nada, só falou: "Ó, senti um calorzinho", outra não consegue dormir há meses porque tem sudorese noturna, assim, um calor absurdo, outras taquicardia, outras dor de cabeça, cada uma sente de um jeito. Mas, hum, o que os estudos demonstram, assim, o que a gente lê de pesquisas mesmo, de artigos, é uma grande medicalização das mulheres com psicotrópicos nesse período. Porque quando ela chega lá, como é que ela vai chegar? Eu vou fazer uma pergunta para você, agora eu vou mudar, hein, vou ficar Tá, de tá, repórter. então vai, Você vai. chegou lá, eu quero Hum. saber nesse dia que você falou que já se conhece e tal, como é que você se sente? Eu tô te atendendo lá, o que que você vai falar? Mas por que que você veio aqui? Como é que você tá se sentindo?" Olha, eu tô muito triste. Eu tô muito entristecida, eu tô chorosa. Eu lembro de uma coisa que aconteceu lá em 1990 e tô chorando aqui como se tivesse acontecido ontem. Poxa, Tô com meu sono desregulado. eu acho que você tá com depressão. Pronto.
É. E isso acontece. Olha que absurdo, né? É um total desconhecimento do ciclo da vida. Parece até o Rei Leão, né? O E ciclo sem fim. ah, Porque envelhecer faz faz parte da vida. parte, é. E Faz aí, parte do diante. desenvolvimento, E né? é assim, uma coisa que a gente aprendeu na faculdade, né? Então, na verdade, é um descrédito. É, Por quê? E assim, o porquê? Tem uma transversalidade de gênero. tem. Claro que tem. Ah, Quem do vai tipo, atender essa tá mulher? triste, tá triste. Deve ser depressão, né? Toma esse Aí, remedinho aqui. pum, acabou. Dali, Uma dependência. acabou. Não é nem uma questão de dependência. Eu acho que vira ali uma doença, a pessoa entende que é uma doença. Porque tem essa questão psíquica também, né? De ter Exatamente. ouvido do médico, de internalizar aquilo e aquilo virar de Exatamente. fato uma verdade. A pessoa começar a se comportar como Exatamente. alguém depressivo. Mas Se- viver, né? Viver como Viver alguém. ali, É. é, E aí, nas suas dores e dissabores, ser mulher é um privilégio e é uma grande responsabilidade. Então, eu tenho até várias brincadeiras, né, na internet. Eu acho pesado dizer, com a cara limpa dá, né? As pessoas falam assim, sem beber, sem usar remédio. Tem muitas brincadeiras assim, e o quanto que isso tem afetado a sociedade mesmo. E as mulheres têm consumido mais álcool. Falei das e, lícitas e e ilícitas de cigarro cigarro. também. Todo tipo de cigarro, Inclusive, cigarrinho, de palha, isso. eletrônico, todo tipo. E álcool, o consumo de álcool. E as doenças crônicas, como eu falei da hipertensão, com a queda do estrogênio no climatério e na menopausa, aumenta os riscos de doenças cardiovasculares para as mulheres. Poxa, que combo maravilhoso, né? Somado ao consumo de álcool e de cigarro, é uma bomba relógio. Você acha que a gente vive numa sociedade que não gosta de mulheres? Você acha isso? Porque, assim, se a gente tem essas características biológicas que são peculiares, né, peculiares à nossa Uhum. existência, ao nosso ciclo, e isso é demonizado, é refutado, é tido como algo negativo, a gente percebe que a gente precisa ainda ensinar a sociedade, eu digo a homens e mulheres, a amarem mulheres. Isso É. por conta de números de violência que a gente vê toda hora na televisão, no A violência jornal. a doméstica e sexual é maior em mulheres, que eu falei da violência para homens, né? Violência doméstica, Mortes por causas sexual. externas. Agora, a doméstica e sexual é feminina. A gente precisa revisitar essa coisa da valorização da figura feminina, porque a gente vê que é um grupo que realmente carrega o mundo no ventre, mas carrega o mundo nas costas também, de alguma Também. forma, né? Porque quando a gente vai olhar lá os dados, quando saiu esse último caderno de pesquisa aí por domicílio do IBGE, Sim, a gente tem 22. quase 60% dos lares são mantidos por mulheres, né, no Sim, Brasil. Olha só, a gente tem quase 4, 5 horas de trabalho a mais do que os homens, porque junta o sim, o trabalho. doméstico. Isso. E assim, e ainda não respeita essa peculiaridade, ainda não é respeitada essa individualidade biológica. É, Poxa, a gente precisa pensar. E aí, é muito importante a gente ter um profissional de saúde aqui falando pra gente, porque quem vai fazer com que essa política que está lá no papel chegue na ponta, nessas pessoas que precisam desse atendimento, são esses profissionais de saúde. Por isso que é exatamente. importante uma formação de qualidade, que tenha professores, professora Juliana dá aula aqui na pós-graduação, Sim, e de saúde da mulher aqui. na Na pós-graduação em pós-graduação em saúde da família. saúde da família. É. É importante a gente ficar aqui na base, né? Sim, Falando para esse pessoal que está se formando, porque são eles que vão estar lá daqui a pouco, atendendo essa população e ter esse olhar, porque você está falando, a gente vê maior amor, né? sim, sim. Eu acho que o pontapé inicial, assim, é gostar de ser mulher, assim, né? De, falei, nossa, eu vim mulher, assim, eu Que curto bacana. essa ideia de ter vindo. E eu queria ter uma filha, né? E adorei ter os meus meninos, eu tive os dois, e pensei, acho que É meu destino, vou meu ficar só com destino os vai ser dois. legal, porque eles são bacanas também, né? Eu falei, eu amo também. E aí, de repente, assim, aos 40 anos, eis que vem a Beatriz, assim, uma menina. E aí eu vi O universo o se universo e eu abrir. vejo outras mulheres falando hum, coisas assim, né, do tipo, como é melhor ter filho. Não, um homem, né? Como é melhor ter menino, você vai ver o que é ter menina. E eu penso,
Não, Gente, mas a gente separa os filhos por isso. Não, e o biologicamente, pior, né? São ouvir tão isso de uma diferentes. outra Então, a gente mulher. geralmente ouve de mulheres, De uma né? outra mulher. Geralmente de mulheres, assim. É quem manda um print da sua colega. Como se a sua filha estivesse competindo com você o tempo todo. Nossa, né? Como se ela viesse para poder te estragar. A É. gente ouve muito E eu isso, acho né? tão bonito assim, né? Meu marido, a gente recebeu, e eu vou falar esse assunto aqui porque tem a ver com Fica à ser mulher, vontade. né? Meu marido, a nossa filha, de vez em quando vem umas queixas da escola, da sua altivez, enfim. E os meninos muito quietos, muito na dele, muito, né? E aí meu marido falou: eu não sei se eu quero tirar isso dela. Eu achei tão lindo, sabe? Ele falou assim: eu não sei se eu quero tirar isso dela, sabe? Ela é assim, ela é solar, ela brilha, e eu não sei se eu quero também. Eu falei: não, vamos achar esse Esse lugar. caminho de equilíbrio, né? Existe um lugar, né? Um caminho. E saber olhar isso, né? Ter esse olhar, essa beleza, né? Ver, são diferentes. Olha, são diferentes, né? Ah, as mulheres normalmente falam mais. Falam. E isso não tem a ver que falar coisas supérfluas ou coisas ruins. Elas se Simplesmente expressam. uma questão da expressão. E que bom que tem um equilíbrio muitas vezes, Sim. né? Eu acho que não é uma questão só de mulher e homem, é uma questão das diferenças. E isso para a sociedade é tão preocupante, É difícil de entender. as diferenças. Sim, e é muito importante, assim, nós que somos mães de mulheres, e você que é mãe de uma mulher e mãe de 2 meninos, É, primeiro ensinar esses meninos a amarem essas mulheres, né? A cuidar dessas exatamente. mulheres. E essas mulheres também a amarem outras mulheres. Tirar da Exatamente. gente essa coisa que é quase que um fetiche também um pouco social, masculino, de fazer a gente competir. Porque isso Sim, adoece a gente. sim, sim. Eu sou do esporte, eu sou oriunda do esporte. O esporte guiou a minha vida o tempo todo. E eu falo, cara, eu vim do esporte, mas aqui no mercado de trabalho e na vida eu não quero ficar competindo, não. Eu já Não. fiz concurso, já competi com não sei quantas mil E eu sou pessoas. péssima competidora, Já gente, isso não é lá possível. na quadra era maravilhoso, na pista, mas aqui na vida não. Eu quero dar a mão, eu quero sou ver as péssima. pessoas do meu redor Eu também sou evoluindo, assim. crescendo, fazendo É. coisas bacanas. E a gente precisa semear isso, né, no coração das nossas. Isso não é difícil, né? Eu vejo assim os meninos, né, os meus filhos, eu falo, sejam independentes, cuidem das suas coisas. Aí teve uma vez que uma colega falou: "Não é isso, para ele ser um bom marido". Eu falei: "Não, para ele ser ele mesmo, porque eu acho que não sei nem se ele quer casar". Então, você vê que a gente fica moldando Moldando, coisas o tempo ditando, todo para o homem também. Eu falo: "Quê? Quem disse que ele quer? Eu quero que ele se ditando. cuide". E aí, se um dia ele encontrar um companheiro ou uma companheira para a vida dele, que maravilha vai ser, né, que ele se cuide e cuide do outro, Isso. Até porque só e dá para cuidar do outro se a gente se de cuidar, né? amorosidade, né, assim. Eu sou péssima competidora porque eu tenho pena, gente, eu tenho pena de tudo, né. Aí eu acho que se deixar para trás correndo, eu vou lá catar pela mão. Eu sou terrível, eu tenho eu falo: "Caramba, eu não consigo competir com nada", e eu acho minhas amigas lindas, e eu Isso, a gente falo tem essa coisa de a elogiar a outras mulheres. diferença, né. E e respeitar ali o que faz bem para o outro. É aquela Isso. colega que é mais vaidosa e bota um cílio e bota não sei o quê, e Isso, a que eu outra boto que não unhão. é, Isso. e tá tudo bem. E aquela mulher também que decidiu ficar em casa, cuidar dos seus filhos. Existe um preconceito também, que eu falo hoje assim, né, até onde o movimento foi nosso de mulheres. Que agora também existe um apontamento para aquelas que dizem: "Eu quero cuidar da minha casa mesmo, tô cansada, eu quero ficar em casa, não quero". Aí, não, desleixada, quer ficar em casa, quer cuidar do tá tudo Tá tudo bem, bem. Tem dia que a gente quer também. eu quero, sei lá o que que eu quero, às vezes eu Tem dia que a gente quer ficar em e a casa. metamorfose, tem dia que eu quero, tem dia que eu não quero. Eu saio de Exatamente. férias, eu quero, aí depois eu canso, que eu falo: "Não aguento mais Exatamente. não, deixa eu ir embora". A gente tem esse direito. Cara, que bate-papo maravilhoso. Sim, ser mulher Juliana, é muito muito obrigada. bacana, Muito estar com uma obrigada. mulher é Muito. muito E legal. uma mulher assim igual a você é melhor ainda. Muito Muito obrigada. obrigada. Obrigada, tá? Eu acho que
agrega muito o nosso podcast ter alguém que ama saúde, que ama pessoas, né? Cuidar. A gente sempre fala disso Cuidar aqui. de pessoas. Isso, e eu sempre fico pontuando, eu tenho meus termômetros, ó, se eu me arrepiei, se meu olho encheu de lágrima, é porque eu tô É. aqui de verdade, e hoje eu me E arrepiei. tem aqui, quero mandar um beijo, um abraço e falar das mulheres trans, que a gente cuida com tanto amor também, Lá no SUS. a gente tem o preventivo delas, né, que é um cuidado diferenciado, vai depender do tempo de hormonização, vai depender se botou prótese, se não botou prótese, enfim, um cuidado diferenciado. Mas dizer que quando eu falo das mulheres, eu tô falando delas, De todas. de todas, de De todo todas mundo as que, mulheres. né, das Se pessoas que percebe têm mulher. útero e daquelas que estão nessa questão do gênero, nessa corrida com a gente, sofrendo preconceitos como a gente sofre Ainda também. maiores. Então, assim, que a gente abraça, que já teve gente querendo botar a gente contra, já viu? É. Falando, não, porque vocês estão perdendo espaço. Perdendo espaço. Ai, a gente não adiantou com a gente, né, gente? Não, tá tudo bem, a Tem gente lugar quer. para todo mundo. A gente quer elas Tem com a lugar para gente. todo mundo. Tão loucos. Se tiver com a gente quer com a gente. Muito obrigada, tá? Muito Olha, obrigada pelo gente, convite. muito obrigada por vocês acompanharem a gente. Vai lá, curte, comenta, manda lá para todo mundo. Bate-papo Sim. maravilhoso aqui com a Juliana. Beijo, gente. Tchau, tchau.